Oi a todos, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre algumas alternativas, formas de nós buscarmos a minimização da formação dos subprodutos da desinfecção no tratamento de águas de abastecimento. Em um de nossos últimos vídeos, nós falamos que muitas vezes é de grande relevância a operação de uma etapa de pré-coloração em estações de tratamento de água. E nós vimos que um dos efeitos indesejáveis da pré-coloração é um maior aumento na formação dos subprodutos da desinfecção. Então esse vídeo ele é devotado a nós discutirmos formas técnicas para minimizarmos a formação de subprodutos da desinfecção no tratamento de águas de abastecimento. Então, a gente pode tradicionalmente, nós podemos efetuar a adição de cloro na forma de pós-cloração, e aí a finalidade principal da pós-cloração, além de trabalhar efetivamente como agente desinfetante, nós garantirmos concentrações residuais do agente desinfetante no sistema de distribuição. Nós podemos dosar cloro na forma de intercoloração, ou seja, entre os decantadores e os filtros. É uma alternativa muito comum, muito razoável, especialmente em estações de médio e grande porte, com a finalidade de a gente garantir um residual de cloro ao longo do processo de filtração, permitindo que o filtro trabalhe melhor, evitando desenvolvimento e crescimento de biofilmes, e nós podemos utilizar o cloro também na forma de pré-cloração. Muitas vezes ela é necessária porque eu preciso oxidar compostos inorgânicos, além de outras necessidades e funções que nós já discutimos anteriormente. O fato é que, na hora que eu utilizo o cloro na forma de pré-cloração, fatalmente vai acontecer um maior aumento na formação dos subprodutos da desinfecção. Ou seja, a tendência é que, ao operar uma etapa, ao ter uma etapa de pré-cloração, eu tenho um aumento na formação dos subprodutos da desinfecção na água tratada. E a questão é, como é que eles são formados e por que eles são formados? Acontece que as nossas águas naturais, elas apresentam uma grande quantidade de compostos que nós classificamos como compostos dissolvidos, que podem ser inorgânicos, por exemplo, cátions, ânions, ou seja, compostos que estão na forma dissolvida inorgânicos, mas nós também podemos ter uma concentração de compostos dissolvidos na forma orgânica. E os compostos orgânicos mais comumente presentes em águas naturais, nós conhecemos como os compostos orgânicos naturais, que são coletivamente chamados de substâncias úmicas. O que são, na verdade, essas substâncias úmicas? Elas são oriundas da degradação de matéria orgânica vegetal. Ou seja, uma bacia hidrográfica, ela vai ter sempre a presença de compostos orgânicos de origem vegetal em processo contínuo de degradação, de decomposição. E o seu processo de decomposição é altamente complexo, ela é composto por uma série de processos, de passos bioquímicos que vão me levar à formação de um conjunto de compostos orgânicos que poderão estar dissolvidos na fase líquida e que são coletivamente chamados de substâncias úmicas. As substâncias úmicas são moléculas relativamente complexas, são compostos que podem ter de peso molecular desde pequeno até maior peso molecular, mas são compostos com elevada complexidade, contendo duplas ligações, triplas ligações, anéis benzênicos, moléculas policondensadas. São moléculas altamente complexas e que apresentam uma grande diversidade de características. Elas podem apresentar, por exemplo, peso molecular desde pequeno até um peso molecular maior, mais carbono, mais oxigênio, menos oxigênio, mais solúvel, menos solúvel, e conforme a solubilidade desses compostos na fase líquida em diferentes condições de pH, essas substâncias úmicas coletivas podem ser classificadas em ácidos fúvicos, em ácidos úmicos ou minas. Ou seja, toda água natural vai apresentar, em maior ou menor concentração, uma certa quantidade de compostos orgânicos naturais, que são coletivamente classificados, chamados de substâncias úmicas. Portanto, é uma condição natural das nossas águas brutas empregadas para abastecimento público. Em maior ou menor grau, nós teremos estas moléculas, esses compostos presentes na fase líquida. O que acontece? Como é que são formados os nossos subprodutos da desinfecção? Ora, eu preciso de um composto orgânico precursor, que no nosso caso são as substâncias úmicas. Eu preciso do precursor. E eu preciso do meu agente oxidante, que nesse caso eu estou indicando como cloro livre.
Ou seja, se eu tiver o meu composto orgânico precursor e ele estiver reagindo com o cloro livre, na presença do cloro livre, ou seja, do meu agente oxidante, mediante esta reação dos meus compostos orgânicos precursores e o cloro livre, eu vou ter a formação dos meus subprodutos da desinfecção. Um ponto importante é que este processo ele é um processo cinético, ou seja, ele depende do tempo. Eu posso escrever esta reação de forma muito simplista, como sendo, por exemplo, uma reação biomolecular, onde eu tenha o meu precursor, que eu estou indicando por P, eu tenho o meu agente oxidante, no caso o cloro livre, que eu estou indicando por C, ou seja, dado C e dado P, se eu imaginar uma reação bimolecular, eu vou ter um conjunto de dois reagentes formando um produto, que é o meu subproduto da desinfecção. No entanto, este processo é um processo cinético, ele depende do tempo. Eu preciso dos reagentes presentes na fase líquida, mas eu preciso de tempo. Essa reação não é imediata, eu preciso de tempo. Só que da forma como eu estou explicitando a formação dos nossos subprodutos da desinfecção como sendo uma reação bimolecular entre os meus compostos orgânicos precursores e o cloro livre, ou de uma forma bem mais genérica, o meu agente oxidante, ele vai nos dar algumas alternativas, algumas formas de nós buscarmos a minimização do produto. No nosso caso, o produto é justamente o nosso subproduto da desinfecção. Então, pontos relevantes. A formação dos subprodutos da desinfecção, ele deve ser, em parte, proporcional ao consumo do meu agente oxidante. Ou seja, se eu eliminar todas as demandas do meu agente oxidante na fase líquida, por exemplo, devido à oxidação de inorgânicos, etc., um maior consumo do meu agente oxidante potencialmente indica uma maior formação de subprodutos da desinfecção. Este é um ponto. O segundo ponto é que a formação dos subprodutos da desinfecção depende das características e da concentração dos meus compostos orgânicos precursores. Não são todos os compostos orgânicos presentes na fase líquida que são, na verdade, precursores dos subprodutos da desinfecção. Os compostos orgânicos precursores são moléculas especiais, são compostos orgânicos com características especiais que apresentam capacidade de reagirem com cloro livre, e aí formando os meus subprodutos da desinfecção. E coletivamente, esses compostos orgânicos precursores nós chamamos de substâncias únicas. Bom, o que acontece? Quando nós temos a reação dos meus compostos orgânicos precursores com o cloro residual livre, na verdade, nós temos inúmeros compostos que podem ser formados e que são chamados de subprodutos da desinfecção. Nós temos centenas, dezenas de compostos que são formados quando eu reajo um composto orgânico precursor com o meu agente oxidante. Os compostos que nós conhecemos, via de regra, são aqueles que eu consigo fazer uma identificação analítica. E lógico, como são compostos que apresentam-se na água com concentrações de microgramas por litro a nanogramas por litro, as concentrações são muito baixas, aqueles compostos que nós conhecemos, via de regra, são aqueles que são formados em maiores concentrações, porque analiticamente eu consigo identificar. Ou seja, na verdade, eu coloquei aqui a figura de uma pirâmide para indicar que o que nós conhecemos como subprodutos da desinfecção é apenas uma pequena pontinha dessa pirâmide, porque existem inúmeros outros compostos que são formados. Por exemplo, quando eu utilizo o cloro como agente oxidante, os subprodutos da desinfecção mais conhecidos e que se apresentam em maiores concentrações na fase líquida são os trialometanos e os ácidos alacéticos. No entanto, outros agentes oxidantes também formam seus subprodutos da desinfecção específicos. O dióxido de cloro, por exemplo, apresenta como subproduto principal o clorito e o clorato. São compostos inorgânicos, mas eles são formados quando da reação do dióxido de cloro com certas classes de compostos orgânicos precursores. Quando eu utilizo o ozônio como agente oxidante, ele também forma subprodutos da desinfecção. E o mais significativo é o bromato, embora existam outros. Nós temos aldeídos, cetonas, mas o composto que se apresenta em maior concentração na fase líquida é o bromato. Ou seja, na verdade, todo agente oxidante, a maioria dos agentes oxidantes que nós empregamos no tratamento de águas de abastecimento, formam seus subprodutos da desinfecção específicos.
Então, isso não é um problema que está associado apenas ao uso do cloro. Outros agentes desinfetantes e oxidantes também formam o seu subproduto da desinfecção. E aqui um ponto relevante. Como a formação dos subprodutos da desinfecção depende do agente oxidante e depende dos meus compostos orgânicos precursores, e a concentração dos meus compostos orgânicos precursores pode variar na fase líquida em função de determinadas características da bacia hidrográfica, a formação dos subprodutos da desinfecção ao longo do tempo, ela é variável. Ela não é constante ao longo do tempo. Ou seja, a formação dos subprodutos da desinfecção tem uma forte característica temporal. Existem algumas épocas do ano onde a concentração é menor, existem algumas épocas do ano onde a concentração é maior. E isso, para a gente, é muito relevante porque eu consigo definir técnicas específicas para minimização da formação dos subprodutos da desinfecção, dependendo da época do ano. Então, por exemplo, aqui é um resultado onde nós temos uns resultados de monitoramento de uma estação de tratamento de água real, onde nós temos no eixo dos Y, no primeiro eixo dos Y, nós temos a concentração de THMs, e aqui nós temos dois pontos relevantes. O THM na saída do processo de tratamento e o THM no sistema de distribuição de água. O primeiro ponto relevante dessa figura, observe que a concentração de THMs no sistema de distribuição, ela é maior do que a concentração de THMs na saída do tratamento. Mas isso é lógico. Lembra que eu comentei com vocês anteriormente que a formação de THM é um processo cinético. Ou seja, a sua formação ela continua acontecendo ao longo do sistema de distribuição. Ou seja, é um processo cinético, não é imediato. A reação do cloro com os precursores, ela não é imediata. O segundo ponto relevante, vocês estão vendo aqui essa linha mais grossa, escura, ela indica a intensidade pluviométrica na bacia hidrográfica ao longo do tempo. E a intensidade pluviométrica está nesse segundo eixo dos Y. Observa o seguinte, a maior formação de THM está acontecendo aonde? Nos períodos onde eu tenho maiores intensidades pluviométricas. Por quê? Porque a chuva acaba carreando para o corpo d'água esses subprodutos que são oriundos da degradação de matéria vegetal para o corpo d'água, para o manancial. E aí a tendência é que, em algumas épocas do ano, a minha formação de subprodutos seja maior. Em algumas outras épocas, por exemplo, no período seco, quando eu tenho intensidade pluviométrica menor, a formação de subprodutos ela é menor. Então, isso mostra para a gente de forma muito clara o caráter temporal da formação dos subprodutos da desinfecção. Como é que eu observo essa variação? Mediante um programa rigoroso de monitoramento do meu processo de tratamento. Mas essas características elas são importantes por quê? Porque como a concentração de compostos orgânicos precursores ela é variável no tempo, no corpo d'água, no manancial, também vai tender a ser variável a formação dos subprodutos da desinfecção. Isso é mais ou menos óbvio, né? Então isso é importante para a gente. Segundo ponto, se a formação dos subprodutos da desinfecção ela é variável no tempo, as estratégias que eu posso utilizar para minimizar a sua formação também serão variáveis. Elas também poderão ser variáveis no tempo. Ou seja, eu posso utilizar diferentes estratégias com o objetivo de minimizar a formação dos subprodutos da desinfecção no processo de tratamento, conhecendo esses fatores que são mais relevantes e significativos quando eu reajo o precursor com o meu agente oxidante. Pois bem, se eu analisar a equação que nós propomos desta forma, onde eu tenho um precursor e eu tenho meu agente oxidante na fase líquida, e desta reação proposta como sendo uma reação bimolecular me dá origem a um produto, que são os meus subprodutos da desinfecção, ponto relevante. Pois é, enquanto tiver precursor e o meu agente oxidante, em tese, teoricamente, vai ocorrer a formação do subproduto da desinfecção. E, de fato, enquanto eu tiver reagentes, a lógica é que eu continuamente esteja formando os meus subprodutos da desinfecção. Então, a ideia é que sempre, se eu tiver os dois reagentes, eu vou ter a formação do subproduto da desinfecção. Então, qual uma primeira técnica que eu posso imaginar adotar com o objetivo de minimizar os meus subprodutos da desinfecção? Ora, eu minimizo, tento remover os meus compostos orgânicos precursores. Se eu diminuir a concentração dos meus compostos orgânicos precursores na fase líquida,
e eu estou diminuindo um dos reagentes. E se eu diminuir um dos reagentes, a tendência é que eu diminua a formação dos subprodutos da desinfecção. Isso é possível? Isso é possível. Eu consigo fazer. Nós já vimos, inclusive, eu tenho 2 vídeos que eu já produzi, depois eu vou colocar o link deles na descrição do vídeo, onde nós mostramos algumas técnicas que nós podemos adotar no processo de tratamento, de forma que a gente consiga minimizar, ou melhor, maximizar a remoção de compostos orgânicos precursores. Então, isso é possível, eu consigo fazer. Não é difícil, embora isso acabe sempre acarretando um aumento de custos no processo de tratamento, mas é possível. Bom, mas eu posso tentar adotar uma outra técnica. Ora, se a formação de subproduto depende dos reagentes, o precursor eu posso tentar remover o máximo possível do processo de coagulação. É possível. Posso também fazer o seguinte, posso eliminar o agente oxidante. Nem sempre eu consigo fazer isso, porque muitas vezes na operação de estações de tratamento de água, eu preciso de uma etapa de pré-oxidação. Eu preciso. A minha água bruta, por exemplo, pode conter ferro manganês, eu preciso garantir a sua oxidação. Eu não consigo eliminar o agente oxidante. Então, nem sempre é factível eu reduzir a formação dos subprodutos simplesmente dizendo eu vou eliminar o agente oxidante. Nem sempre eu consigo fazer isso. Mas o que eu consigo fazer? Eu consigo modificar, eu consigo trocar o agente oxidante. Eu consigo, por exemplo, tirar o cloro, posso colocar o dióxido de cloro, eu posso tirar o cloro, posso colocar o permanganato de potássio, isso eu posso fazer. Dependendo de certas condições, respeitando questões técnicas e econômicas, eu posso fazer isso. Isso é factível, isso eu consigo fazer. Da mesma forma, eu também posso utilizar um agente oxidante que não reaja com o precursor. Por exemplo, o agente oxidante que tipicamente não forma subprodutos da desinfecção é o permanganato de potássio. Ele é um agente oxidante, ele não é um agente desinfetante. No entanto, até o momento não são conhecidos subprodutos da desinfecção quando eu utilizo o permanganato de potássio como agente oxidante. Então, isso eu posso fazer. Isso é muito relevante. Então, que técnicas que eu posso adotar para minimizar a formação de subprodutos da desinfecção no processo de tratamento? A primeira delas é tentar remover o máximo possível de compostos orgânicos precursores. Como é que eu posso fazer isso? Otimizando o processo de coagulação. Eu já comentei com vocês os 2 vídeos que eu já produzi, onde nós falamos a esse respeito. Vou colocar depois o link na descrição do vídeo. Se vocês quiserem, vocês podem assistir. E lá eu mostro que a mudança do coagulante, a alteração do pH de coagulação, o aumento da dosagem de coagulante, podem muitas vezes me possibilitar uma maximização da remoção dos meus precursores. Por exemplo, sais de alumínio são menos eficientes do que quando comparado com sais de ferro para remoção dos precursores. Trabalhar com pHs de coagulação um pouco mais ácidos, 5,8 a 6,2, são mais efetivos para garantir uma maximização da remoção de precursores. Aumentar a dosagem do coagulante, além do necessário para redução da turbidez da água decantada, ou seja, para a produção de água decantada com uma turbidez razoável, muitas vezes aumentando a dosagem de coagulante, eu consigo maximizar a remoção de precursores. Portanto, é uma técnica extremamente importante, é relevante para a gente. Qual que é a segunda técnica? Eu posso encarar sobre o aspecto do agente oxidante. Eu posso mudar o agente oxidante. Eu posso fazer uma alteração do agente oxidante. Por exemplo, sabendo que a formação de subprodutos da desinfecção é variável no tempo, em algumas épocas do ano essa formação é mais significativa, eu posso, nessa época do ano, tirar o cloro como agente pré-oxidante e substituir, por exemplo, pelo permanganato de potássio. Esses resultados que eu estou apresentando aqui nessa figura são resultados reais de uma estação de tratamento de água que foi estudada por mim já há algum tempo, onde, especialmente de outubro a março, observava-se uma maior formação de subprodutos da desinfecção, justamente porque era no período de épocas chuvosas, e nesse período, qual foi a técnica adotada? Interromper a pré-coloração, parar com o cloro como agente pré-oxidante, substituí-lo pelo permanganato de potássio, e aí, sem sombra de dúvida, é fácil observar uma redução significativa na concentração de subprodutos da desinfecção. Ou seja, isso é factível, isso eu consigo fazer. Ou seja, eu mudo o agente oxidante. Eu posso fazer uma alteração. Eu coloquei um exemplo, citei como exemplo o permanganato de potássio, mas eu posso estudar outros agentes oxidantes.
Em situações extremas, eu posso interromper a pré-coloração, eu paro a pré-coloração. E se eu precisar de ter um processo de oxidação química na forma de pré-oxidação, eu troco o meu agente, posso trocar o meu agente oxidante. Tiro o cloro e coloco um outro agente oxidante. Uma técnica muito adequada e razoável, e que muitas vezes a gente observa em estações de tratamento de água que não é efetuado, a gente muitas vezes observa estações de tratamento de água que fazem a pré-coloração, no entanto, elas colocam uma quantidade de cloro, dosam uma quantidade tão elevada que acaba possibilitando residuais de cloro residual livre no processo de tratamento, concentrações muito altas. Então a gente muitas vezes observa estações de tratamento cujos residuais de cloro na água decantada podem chegar muitas vezes a 1,5, 2 miligramas por litro, o que é indesejável. Então, uma alternativa muito simples e que me oferece grandes resultados e que me possibilita uma minimização da formação de subprodutos é tentando reduzir ao máximo as concentrações de cloro residual livre na água decantada. Normalmente, basta nós garantirmos uma concentração de 0,2 a 0,5 miligramas por litro de cloro residual livre na água decantada e que eu permita uma estação de tratamento de água limpa sem a formação de biofilme, sem crescimento de algas e garantindo uma eficiência adequada ao processo de oxidação química e desinfecção. Eu não preciso trabalhar com concentrações residuais tão elevadas e muitas vezes a gente observa que estações de tratamento de água fazem isso. Trabalham com concentrações muito altas, indesejáveis e de forma desnecessária. Então, um bom gerenciamento de como eu faço a aplicação de cloro na forma de pré-coloração, na forma de intercoloração, isso é muito importante. Muitas estações de tratamento de água, por exemplo, prevêem os sistemas de intercoloração. Então, eu posso trabalhar com a pré-coloração em algumas épocas do ano, posso interromper a adição de cloro na forma de pré, posso trabalhar com outros agentes oxidantes na forma de pré-oxidação, mas eu posso manter o sistema de intercoloração, ou seja, dosando cloro na água decantada. E isso é muito atrativo porque eu melhoro o comportamento dos meus filtros. O meu processo de filtração trabalha de forma muito mais limpa, trabalha de forma muito mais adequada. Isso é muito salutar. Vale a pena como uma alternativa. Para estações de tratamento de água de grande porte, praticamente nós observamos, via de regra, sempre a operação de sistemas de intercoloração. E aqui também é um ponto importante, né? Sempre que a gente faz um projeto de uma estação de tratamento de água, a gente sempre recomenda que nós projetemos a estação sempre tendo pré-coloração, intercoloração e pós-coloração. E aí a gente oferece a possibilidade do operador operar ou não. Ele pode operar a pré-coloração ou não. Ele pode operar a intercoloração ou não. Depende da época do ano, depende da qualidade da água, depende das características do processo de tratamento. Ele passa a ter total flexibilidade de gerenciar diferentes pontos e dosagens do agente oxidante e desinfetante no processo de tratamento de água. Em algumas situações, nós normalmente projetamos os nossos sistemas de pré-oxidação, em casos extremos, prevendo outros agentes oxidantes alternativos. No caso, por exemplo, eu posso projetar o sistema prevendo o uso do permanganato como agente oxidante, como agente pré-oxidante ou dióxido de cloro, ou uma outra alternativa que se mostre razoável, que se mostre factível. Ou seja, nós estamos olhando sobre o foco de nós minimizarmos a formação dos subprodutos da desinfecção, olhando sobre o aspecto de ser uma reação onde eu preciso do subproduto e do cloro. Mas alguém pode pensar assim, mas eu não posso remover os subprodutos uma vez que eles tenham sido formados? Poder eu posso, mas não é razoável. Porque lembra que a formação do subproduto da desinfecção ele é um processo cinético. Ele vai acontecer ao longo do sistema de distribuição de água. Então, se eu tiver que remover, eu vou ter que remover no processo de tratamento, na ETA. E não necessariamente eu estaria garantindo a sua não formação, porque eu vou ter que garantir uma concentração de cloro na água tratada. E a água ainda assim vai ter uma certa concentração de precursores. Então, mesmo que eu garanta alguma remoção no processo de tratamento, essa formação vai acontecer no sistema de distribuição. Ela normalmente não é factível, não é uma alternativa, vamos dizer assim, considerada, não é adequada. Então, sempre que possível, eu tento trabalhar anteriormente, gerenciando o meu processo de oxidação química, maximizando a remoção dos meus compostos orgânicos precursores.
Ou seja, fazendo um grande resumo, quais são as alternativas, portanto, mais simples que a gente tem para minimização de subprodutos da desinfecção no processo de tratamento? É justamente tentar otimizar a remoção dos meus compostos orgânicos precursores. É a melhor alternativa que nós temos. Quando nós olhamos assim uma estação de tratamento de água e que normalmente tem uma maior formação de subprodutos da desinfecção, a primeira coisa que nós olhamos, que nós procuramos olhar e estudar, é justamente formas de otimizarmos a remoção dos compostos orgânicos precursores. Segunda alternativa, a gente procura fazer um gerenciamento adequado das concentrações residuais de cloro na fase líquida, ou seja, evitando concentrações elevadas ao longo do processo de tratamento. Conforme eu já comentei, 0,2 a 0,5 miligramas por litro é mais do que o suficiente. Então, esse gerenciamento ele é super importante. Terceira alternativa, em condições extremas, muitas vezes eu tenho que interromper a pré-coloração. Muitas vezes eu não tenho alternativa, eu tenho que interromper. Então, por mais que ela seja vantajosa, muitas vezes eu não tenho alternativa. Dependendo das características da água bruta, eu tenho que interromper a pré-coloração. Só que, como muitas vezes eu preciso de uma etapa de pré-oxidação, então eu tenho que trocar o agente oxidante, o pré-oxidante. Não significa que eu esteja abdicando do uso do cloro como agente desinfetante. Eu posso continuar utilizando na forma de intercoloração, na forma de pós-coloração, mas muitas vezes eu tenho que interromper em algumas épocas do ano a pré-coloração, só que eu tenho que trabalhar com algum outro agente pré-oxidante que me desempenhe funções relevantes ao longo do processo de tratamento. Todas essas alternativas, a eficácia delas, né, e que porventura venham a ser implementadas em estações de tratamento de água, eu só posso avaliar se elas são adequadas ou não, se elas são significativas ou não, se elas funcionam bem ou não, através de um programa rigoroso de monitoramento da qualidade da água. Não adianta eu querer fazer estudos de minimização da formação de subprodutos da desinfecção. Ou, por exemplo, se eu quiser conhecer a natureza do meu problema, se ela é significativa ou não, com amostras trimestrais, com amostras quadrimestrais. Isso não é possível. Estudos sérios demandam muitas vezes que minimamente você tenha um programa de monitoramento muito mais rigoroso. Dependendo do estudo, muitas vezes é conveniente que essas amostras sejam coletadas, o ideal semanalmente, minimamente a cada 15 dias, se você quiser fazer um estudo de certa seriedade. Um ponto muito importante que a gente tem que deixar muito claro é que cada água bruta possui características físico-químicas particulares. Então, isso significa que conclusões elas não podem ser generalizadas. Lógico que eu posso ter uma ordem de grandeza, uma indicação, eu posso, eu posso ter um delineamento de que certas alternativas funcionem bem ou não, mas eu não posso generalizar conclusões. Eu posso ter, os caminhos podem, por exemplo, levar a certas alternativas, mas nem sempre, por exemplo, a troca, a interrupção da pré-coloração, substituição por um outro agente oxidante, nem sempre você otimizando o processo de coagulação vai te permitir uma remoção de precursores que te permita reduzir a concentração de subprodutos da desinfecção. Então, normalmente eu não posso generalizar conclusões. Eu posso ter como luz, como guia, mas não posso generalizar. Isso significa que cada água tem características específicas, então eu preciso estudá-las individualmente. Bom, para aqueles que querem dar continuidade aos seus estudos no tratamento de águas de abastecimento, eu tenho um livro publicado, Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação de Estações de Tratamento de Água. Esse livro pode ser adquirido diretamente no site da editora, Editora Game, ou diretamente na Amazon. Esse livro nós tratamos sobre dimensionamento de estações de tratamento de água. Lá nós fazemos cálculos sobre mistura rápida, flocculadores, decantadores, filtros, etc. É um livro que procura dar suporte a cursos de graduação, cursos de pós-graduação e profissionais da área. Recentemente eu publiquei um segundo livro, que chama-se Princípios, Fundamentos e Processos em Engenharia Ambiental. Esse livro, diferentemente, ele é um livro gratuito, ele está em PDF. Ele pode ser baixado diretamente nesse site, é um site pessoal que eu tenho, e lá vocês podem baixar o livro e continuar os estudos de vocês. Lá nós falamos sobre oxidação química, falamos sobre precipitação química,
falamos sobre reatores, falamos sobre fundamentos de química aquática. Se vocês quiserem, tiverem interesse, podem baixar o livro, ele é gratuito, e podem dar continuidade aos estudos de vocês. Bem, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse vídeo, alguma coisa, algum comentário, alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários, escreva a sua dúvida. Na medida do possível, eu vou procurando responder e responder a dúvida de todos. Se alguém tiver alguma sugestão de algum tópico que eu possa abordar, também vai lá nos comentários, escreva, e na medida do possível nós vamos produzindo outros materiais. Então, basicamente, é isso aí, e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado a todos.